Gênesis, capítulo 18, versículo 9. Gênesis 18, versículo 9. Vamos lá. Meus irmãos, esse mês nós estamos fazendo um propósito de que ninguém pode ficar para trás, tá? E aí o que acontece? Quando eu falo para vocês que ninguém pode ficar para trás, é no sentido espiritual. Então, quando você, tá, a gente fala, olha, não pode ficar para trás, é no sentido de você entender tudo que Deus ele tem para falar ao seu coração, e aí cabe a mim e a você colocar em prática ou não, tá? Então, Deus ele vai ensinar, e aí eu vou colocar em prática se eu ali aceitar no meu coração, tá? Porque nem sempre que a palavra fala com a gente, nós aceitamos. Tem coisas que Deus fala, que às vezes eu não concordo, mas é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que Ele é o Senhor. E Ele sabe infinitamente mais do que o Fábio. É o que eu falo sempre para vocês. Quando nós entramos aqui, na igreja, nós viemos para cá porque a nossa vida não estava dando certo. Então nós estamos aqui agora para que Ele continue nos direcionando. Só que aí o que acontece? O tempo vai passando e eu começo a pensar que eu resolvo sozinho. Eu volto a achar que eu resolvo sozinho. E não é assim que funciona. Tá? Deus sempre será Senhor. O Fábio sempre será filho e servo. Então, nunca vai ter troca de papéis. Aí eu preguei uma mensagem na sexta-feira, e eu falava a respeito aqui na Sara. O que eu expliquei? Na quarta, quem estava com a gente aqui, quem veio no culto das 9 horas da manhã, você viu. Quando nós chegamos, o altar aqui, o pessoal estava colocando carpete. Quem estava aqui na quarta-feira de manhã, você viu. E estava um cheiro forte de cola. Um cheiro muito forte de cola. Tá? O pessoal que está com a gente no TikTok, no YouTube, quando eu virar assim, porque agora a nossa igreja agora é chique. Ela tem para todos os lados aqui. Então, quando nós chegamos, o altar, ele estava sendo preparado. Mas estava muito forte o cheiro. Muito forte. Coçava a garganta. O pessoal começou a coçar o nariz, o olho lacrimejar. Então, por que estava acontecendo aquilo? Porque o altar não estava pronto. E eu falava de Ezequiel 37, que Deus ele leva o profeta e ele mostra o vale de ossos secos. E ele diz o seguinte para o profeta, ele pergunta para o profeta, dá para mudar essa situação? O profeta, então, envolvido com Deus, o profeta na fé, diz o quê? Senhor Jeová, tu sabes. Então, o que eu falava para o pessoal na quarta? Tá? Deus não engana ninguém. Ele mostrou, ó, a condição do vale é essa. Sequíssimo. Você vai se dispor a acreditar comigo? Porque eu preciso de alguém que olhe para esse vale e diga, eu creio. E aí, o que eu expliquei para o pessoal? O altar, voltando aqui ao exemplo do altar, não estava pronto. Igual o vale de ossos secos, estava sequíssimo. Tá? O pessoal que veio às 14 já tinha um altar pronto. O cheiro de cola estava menorzinho. Já não irritava tanto os olhos, não coçava tanta garganta, né? Então o pessoal que veio às 14 já pegou o que? O processo terminado.
Entendeu? Só que de manhã, aquele processo para deixar o altar pronto, deu trabalho. Então eu falava sobre isso na quarta. Para ele poder ver um exército, Ezequiel 37, um exército, né, ali de pé, poderoso, deu trabalho, porque ele precisou acreditar quando ainda eram ossos sequíssimos. Não era só seco. Entendeu? Sabe quando tá ruim? Tá pior. Entendeu? Piorou. Então o que eu expliquei? O processo é trabalhoso. Coça a garganta. Lacrimeja o olho. Quantas vezes você chorou esperando o milagre? Então o processo até a bênção, ele é trabalhoso. Entendeu? Só que ele é necessário. Porque senão, a gente não vive. Eu podia chegar para os caras aqui e falar, ó, para. Mas aí não teria terminado. Então, se eu quiser desistir, eu posso. Só que o que vai acontecer? Olha para mim. Nada. Não vai acontecer absolutamente. Por quê? Porque eu pedi para parar. Eu desisti. Era lutando ali por um filho, era lutando por uma posição na empresa, era lutando pela minha saúde, eu desisti. E todo mundo passa lutas. Eu estava falando pro pessoal que foi, acho que na segunda-feira, foi na segunda ou na terça que eu dei uma ordem na coluna. Você lembra? Foi na segunda que eu te falei, não foi? Foi na segunda. Eu fui colocar ajudar minha filha a colocar uma meia menorzinha. Plau! Para você ver como o negócio foi complicado, minha esposa me ajudou a colocar meia. Agora, graças a Deus, já estamos aqui. Mas é luta, por quê? Porque o diabo sabe que se você permanecer, o que vai acontecer? Milagre. Entendeu? Só que o processo é doloroso. Nossa garganta. Então, a mensagem de hoje que eu quero que você entenda é o seguinte, olha para mim. Você não pode rir de você mesmo. Eu vou explicar. Versículo 9. Gênesis 18, 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então olha aqui para mim. O Senhor apareceu aqui para o Abraão e falou, Abraão, você vai ser pai. Só que olha só, ambos eram avançados em idade. Abraão com 100 e a Sara com 90. A Sara, o período das mulheres já tinha passado. Depois que passa o período, né? A regra das mulheres ali, não tem como engravidar mais. Só que aí o Senhor chegou para o Abraão e falou para o Abraão, a Sara estava na tenda, ela ouviu. E ele falou, olha, eu vou abençoar você com um filho. Quando a Sara ouviu, a palavra diz aqui no versículo 12, que eu li para você, que a Sara riu consigo. Então olha aqui para mim, ó. Ela não riu de Deus. Ela riu dela. Por quê? O que ela fala aqui no 12? Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então, o que a Sara fez? A Sara, ela olhou
para as condições dela. Ela falou, eu já sou velha, meu marido é velho, eu já passei do período de poder engravidar, não posso engravidar mais. Então, como que vai acontecer isso? Não é possível, não tem como. Eu estava aqui esses dias numa reunião, fazendo uma oração. E aí tinha um irmão aqui com a gente. Um problema sério, que ele tem enfrentado já há algum tempo. Aí eu peguei, falei assim para ele, eu não vou orar pelo senhor, porque nós já oramos. A gente vai ficar firme e Deus vai te honrar. Aí ele fez assim, ó. Mas não foi maldade dele. É que o problema dele está incomodando tanto que parece maior do que Deus. Mas aí eu pergunto para você, é maior do que Deus? Não é. Só que é fácil chegar e falar assim, o meu problema é menor do que Deus. Mas não basta apenas falar, tem que acreditar. Então, aqui nesse caso que eu quero te mostrar, tá? É que fazia parte do processo. E o processo é doloroso. Coça a garganta, lacrimejam os olhos. Você sabe o que você passa, né? Por querer lutar ali por uma bênção. Não é fácil. Você sabe como dá trabalho. Só que todo mundo que luta por alguma coisa tem o objetivo de vencer. E por que a Sara ela riu? A Sara ela riu, tá? Porque ela olhou para as condições dela. Olha para mim aqui. Quando eu olho para as minhas condições, eu dou risada de mim mesmo. Entendeu? Quando eu olho para aquilo que eu posso fazer, eu dou risada de mim mesmo. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Jesus ele falou isso. Sem mim. Então, o que eu quero que você entenda aqui nessa mensagem, nesse ponto aqui agora, é o seguinte. Todo mundo que está aqui com a gente agora, todos vocês que estão aqui, pessoal do YouTube, pessoal do TikTok, vocês só estão aqui porque vocês respeitam a palavra. Ou eu estou errado? Eu estou errado? Não estou errado. Você só está aqui porque você respeita a palavra. Só que nós temos que aprender a não olhar para nossas condições, que é o que eu te falei de Ezequiel 37. Ele olhou para o vale, Deus não engana ninguém, tá? Todo mundo aqui que tem um problema, se eu pedir para levantar a mão, tem gente para levantar o pé. Entendeu? Então, Deus não engana ninguém. Muitos problemas que nós estamos enfrentando, alguns deles é só um milagre. Entendeu? Só um milagre para resolver. Então, Deus não engana ninguém. Tá? Quando você olha, você percebe, eu não posso. Mas é aí que você precisa entender que você está diante de um Deus que pode. Você está entendendo isso aqui? Então você não pode rir de você mesmo. Você poderia rir de você mesmo num outro momento, porque antes você não tinha um Senhor. Mas agora você tem. Olha o que a palavra diz aqui na continuação, versículo 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? O Senhor chegou para o Abraão e falou, Abraão, por que a Sara está rindo? Abraão, eu entendi o sorriso dela, ela não está rindo de mim. Porque se ela risse de mim, eu ia falar para ela, está rindo de mim, Sara? Que isso? Tenha respeito. Então, Abraão, ela não riu de mim, mas ela riu da condição dela, ela riu da situação dela. Então ele vira e fala assim, ó, no versículo 14, ó, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ó, Vixe, apertou sem abraçar, não é? Falou, Abraão,
Por que ela está rindo? Ela não está rindo de mim. Ela está rindo dela. Mas espera aí, não é essa mulher que quer ser mãe? Não é você que quer ver convertido lá? Então por que você está rindo? Você entendeu? Espera aí, não é você que quer pagar aquela conta? Então você não devia rir de você mesmo. Você devia dizer o quê? Amém. Entendeu? Então ele fala assim, ó, ele diz aqui no 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aí ele diz, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aí o Abraão faz o quê? Ele chega para Sara no 15 e fala assim, ó, e Sara negou dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, Abraão falou para ele, né? Abraão falou para ela, e ele disse, não digas isso, porque te riste. Olha para mim aqui, enquanto a gente ficar mentindo para a gente mesmo, não, eu creio, eu creio. Quem dera. Enquanto você ficar rindo, e você não assumir que você está rindo porque você está olhando para o problema e ele é complicado, a você não colocar no teu coração, peraí, ele é complicado, mas meu Deus é maior. Entendeu? Enquanto você não for sincero com você próprio, fala, eu não vou aceitar rir de mim mesmo. Tá? Por que todo mundo pode entrar em uma boa empresa e eu não posso entrar? Por que todas as mães que clamam a Deus, na sua maioria, algumas recebem resposta e eu como mãe, como pai, não vou ter o meu filho convertido e sentado aqui dentro? Enquanto você não parar de rir de você mesmo, tá? Você não vai conquistar o seu milagre. Por quê? Porque quando você faz assim, ó, você não está crendo. Quando eu falei para o irmão, a hora que ele fez, é como se ele dissesse o quê? Quem dera. Mas espera aí, posso? Viu como você sabe? Posso todas as coisas naquele. Olha aqui o aquele, ó. Naquele que me fortalece. Tá? Tem coisa que eu posso fazer. Tem coisa que eu posso fazer. Eu não sei mexer com carpete, não sei mexer com madeira, mas se eu pegar de repente aí uns 6 meses e estudar sobre cola, chapinha, aí de acabamento, carpete, se eu parar para estudar isso aqui, tá? Uns 6 meses, e fizer algumas instalações e me dedicar, eu posso começar a instalar carpete também. Então tem coisas que eu posso fazer, agora tem coisas que só ele pode. Só que eu não posso rir dele, não, eu não posso rir de mim. Eu não posso rir de mim, porque quando eu dou risada de mim mesmo, significa que eu não creio. Pastor, eu creio, olha para mim. Olha nos meus olhos. Fala para você, tá? Olhando nos meus olhos. Diga que você acredita. Fala para você mesmo. Quando nós damos risada, nós não estamos acreditando. É que nem um cara que bebe, enquanto ele não para e diz, eu tenho um problema com bebida. Ele não para de beber. Não, eu bebo só socialmente. Não bebe, bebe toda hora. A gente tem que parar de se enganar. Tá? Não, eu estou rindo, né? Você está rindo porque você precisa acreditar, você está precisando. Sara, você não quer ser mãe? Então por que você está rindo? 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Sara, você não pode, mas eu posso. Ô Fábio, você não pode, mas eu posso.
Entendeu? Me acompanhe, por favor, lá em Marcos capítulo 5, versículo 38. Vamos já caminhar para o fim aqui. Daqui a pouco vai dar 12:30 já. Tô brincando. Eu estou só sem referência aqui de horário. Alguém pega o meu celular lá, por favor? Que eu estou sem... Meu relógio aqui deu um pepino aqui na bateria agora. Agora que eu olhei aqui, ó. Até o relógio está preguiçoso. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 38. Eu acho que eu vou colocar um reloginho aqui. O irmão falou, pastor, a gente fura aparelho. Eu falei, não fura não. Né? Dá uma dó, não dá? Hã? Acho que a hora que o cara foi furar aqui, eu não vou nem ficar perto para colocar a televisão. Hã? Tá parecendo vacina em filho. Minha esposa que deu as vacinas nas minhas filhas. Eu já saía da sala. E se furasse, de repente gritasse, eu já ia entrar e falar, solta ela! É ou não é? Vamos lá? Marcos 5, versículo 38. Marcos 5, 38. Diz assim, para a gente poder terminar. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Leia, por favor, o início do versículo 40. E riam-se dele. Olha para mim aqui já está bom. Tá? E riam-se dele. Estava todo mundo na casa. Você conhece a passagem. Fala a respeito aqui do Jairo, da filha dele. Estava todo mundo na casa pranteando, é o que fala aqui no versículo 38. Eu creio que quem estava naquela casa estava lá pranteando mesmo, né? Você iria, por exemplo, em um velório para rir da pessoa que perdeu alguém? Se você não gosta, você nem vai, né? Aliás, tem que procurar orar, porque se não gosta, tem que limpar o coração, porque para chegar no céu tem que estar limpinho, né? Mas a palavra diz aqui que estava todo mundo chorando lá. Estava todo mundo chorando. Aí ele chegou, ele deu uma má notícia. Deu uma boa notícia. A menina estava dormindo? Tinha morrido. Entendeu? Só que para Deus, já falei isso aqui numa oportunidade, para Deus, chamar alguém para acordar, né? Que nem você faz, né, na sua casa, né? Fulano, acorda. Né? Para Deus chamar alguém para acordar, é a mesma coisa que tirar alguém da morte, trazer para a vida. Você entendeu? Então ele chegou, deu uma boa notícia, só que a situação era tão grave, igual o seu problema, igual o meu problema, ele é grave. A situação era tão grave que eles começaram a rir. Eu não acredito que quem estava lá dentro, naquele velório, eu não creio que eles estavam lá de maldade. Eles queriam que ela ressuscitasse. É que era um absurdo, né? O que ele falou ali é um absurdo. Então, tem situações que para resolver o seu problema, Deus ele fala com a gente algumas coisas, aí você fala, pastor, o que Deus falou para mim aqui agora, que vai resolver a minha situação, pastor, é um absurdo. Assim, se acontecer, eu vou glorificar de pé, né? Entendeu? Se acontecer, nossa, eu vou contar esse testemunho durante muitos anos. Pastor, mas assim, quem dera. Você entendeu? Mas é para isso que nós estamos servindo a Ele, para Ele operar grandes milagres. A minha parte é tomar cuidado para não rir de mim mesmo. Não ria de você mesmo. Você precisa do milagre. Entendeu? Então, a gente não pode rir da gente mesmo. Por quê? Porque talvez alguém que está aqui quer engravidar e não consegue, você vai rir da sua dificuldade de não poder engravidar?
Talvez alguém que está com a gente aqui precisa pagar uma conta até amanhã. Você vai rir da sua desgraça? Você vai rir aí do seu sofrimento? Você não vai rir de você mesmo. Você sabe que você vai enfrentar dificuldade amanhã se não tiver o dinheiro para pagar. Entendeu? Talvez alguém está com problema no casamento aqui. Né? Está com dificuldade no casamento. Você vai rir do seu problema? Você não vai rir do seu problema. Você quer o seu casamento restaurado. Entendeu? Só que, meus irmãos, faz parte do processo. O processo é complicado. Coça a garganta, lacrimeja os olhos. Se a gente não aprender a parar de rir de nós mesmos e ficarmos firmes, Deus não vai conseguir abençoar a gente. Repito, eu estou olhando agora nos seus olhos. Eu não estou vendo ninguém aqui que está de brincadeira. Não é que você não pode sorrir. A gente sorri, porque nós somos de Jesus. Tá? Mas rir da nossa batalha? Não, eu trato ela com muita seriedade. Teve uma vez uma senhora, ela não congrega aqui com a gente. Lá no antigo salão, ela estava fazendo a campanha da rosa. Aí a gente fez a campanha da rosa, tá melhorando o clima agora, né? Logo a gente volta com a rosa natural. Aí eu estou na saída da igreja, apertando a mão do pessoal, ela veio para mim, que ela tinha faltado algumas semanas, né? Ela falou, pastor, o senhor não guardou uma rosa para mim. Eu falei, ô meu irmão, só me perdoe, eu não sabia que a senhora queria a rosa. Né? Eu falei para ela, né? Falei, se eu soubesse, eu teria guardado para a senhora uma rosa, né? A senhora não pediu. Me fala, porque aí eu guardaria para a senhora uma rosa. Aí eu peguei, olhei assim para ela, falei para ela isso, né? Aí eu falei para ela, a senhora não pediu, me fala, porque a gente guarda e tal. Ela olhou assim para mim e falou assim, pastor, eu não estou de chocarrice. Eu estava apertando a mão do pessoal, ela estava assim do meu lado. Aí eu estava assim, estava apertando a mão, ela estava falando comigo, né? Eu falando com ela e apertando a mão do pessoal. Ela falou, eu não estou de chocarrice. Sabe que chocarrice é o quê? Brincadeira, fora de hora. Tá? Aí eu parei assim, parei de apertar a mão do pessoal, olhei assim para ela, falei assim para ela, eu também não estou de brincadeira. Se eu soubesse que a senhora queria uma rosa, eu teria guardado para a senhora. Aí eu olhei assim para ela e falei assim, eu levo as coisas de Deus muito a sério, mano. Eu não estou de brincadeira, não. Você entendeu? Porque acho que eu falei para ela e eu sorri. Ela achou que eu tinha o quê? Desmerecido a vida dela. Eu falei, não. A senhora é muito valorosa para Deus. Tanto que ela ficou umas 2 semanas sem aparecer. Depois ela voltou. Sabe por que ela voltou? Porque está cheio de gente aí, tá? Não é só eu que estou rindo de mim mesmo. Se você não respeitar o Deus que você serve, não é só você que vai rir de você, não. As pessoas vão rir de você. Você entendeu? Se alguém quiser rir de mim, que dê risada. Agora eu não vou rir, não. E o que o Senhor vai fazer na minha vida, na sua vida, espera aí que agora tem que virar para cá também. O que o Senhor vai fazer na sua vida vai mostrar que você leva Deus a... Para fechar, para terminar, Efésios 5,15. Efésios 5,15. Conseguiu lá o celular? Cadê? Hã? Ah, o celular vai. Olha o ruim da cabeça. Pessoal do TikTok, eu pedi o celular, vocês estão usando o celular. E acho que nem minha esposa reparou que ela foi lá buscar lá em cima. 10 para as 9? Credo. Também esse relógio aqui vai acabar também a bateria agora, né, pessoal? Pelo amor de Deus, é um relógio feito, né? Efésios 5,15. Se você não encontrar, você levanta a mãozinha aí que o irmão te ajuda. Eu quero ver depois os obreiros aqui passando aqui no meio dos corredores. Olha quanto corredor vocês têm aqui agora.
Oh, glória. Ficou bonito, né? Nossa igreja ficou bonita. Glória a Deus. Acharam? Para a gente fechar. Ó. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha para mim aqui, ó. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Eu vou ler para você a versão da NBV, que é a Nova Bíblia Viva. Diz assim, ó. Portanto, para a gente fechar a mensagem. Portanto, sejam cuidadosos. Olha para mim. Você vai rir de você? Você vai rir do seu problema? Você não vai rir de você. Se alguém quiser rir, pode rir. Só que Deus vai operar. Aí a gente vai ver quem está certo. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Veja bem como você tem tratado a sua vida. Aí ele diz, não sejam insensatos. Sejam sábios. Entendeu? Você já viu alguém, de repente, que envelheceu, falando, poxa vida, se eu tivesse me cuidado quando eu era mais novo, tivesse feito exercício, tivesse feito não sei o quê, tivesse comido melhor, tivesse não sei o quê, comido menos doce. Não é assim que a pessoa fala? Só que ela costuma falar isso quando? Quando já envelheceu. Mas ela envelheceu, ela não morreu. Então ela pode mudar hoje ainda. É igual ao nosso caso. Se você manter o seu espírito sempre jovem em Cristo, não importa a sua idade. O que o Senhor está falando para a gente nessa manhã, Ele está dizendo para você o seguinte, Ele está fazendo para você uma pergunta. Existe alguma coisa complicada que eu não posso fazer na sua vida? Não, não existe. Eu só não posso fazer se você não me levar a sério. Tá? Se você rir de você próprio, aí eu não posso fazer. Entendeu? Porque você não está rindo de mim. Eu entendo que você não está rindo de mim. Você está rindo da sua dificuldade. Tá? Mas eu quero que você saiba que eu não estou aqui de brincadeira e eu sei que você também não está. Tá? O que eu tenho para você são milagres tão grandes que vai ter hora que eu vou falar com você aqui na palavra e você vai achar que ficou, querido, obrigado. Não? Eu trouxe para mim aqui um relógio. Olha que relógio bonito. Então, eu vou falar para você algumas coisas que vai parecer loucura, mas se você acreditar, eu faço na sua vida. Como ele fez na vida do Jairo. Trouxe a filhinha dele de volta. Pode parar para ler aqui. O Jairo e a esposa não riram. Quem riu, tá? Quem deu risada, melhor dizendo, foram as pessoas que vieram. Elas não estavam tão ligadas ao problema como o pai e a mãe, não é verdade? Ninguém sofre de perder um filho tanto quanto o pai ou a mãe, não é verdade? Quem estava na casa, eles também estavam sentindo a dor. Quando o Senhor falou algo absurdo, eles riram, tá? Mas o pai e a mãe não riram. Porque aquele absurdo era a última oportunidade que eles iam ter. Não tinha mais ninguém que podia trazer a filhinha deles de volta. Tá? Então, quando o Senhor contar para a gente um absurdo, amém, Jesus. Amém. Amém, porque o teu absurdo para mim se chama milagre. Pode me contar vários absurdos que eu vou lutar para acreditar. Essa mensagem que eu tinha para você hoje. Tá? O processo dói. Agora tá bonito. Agora não tem mais cheiro de cola, mas a quarta-feira estava difícil.
Até o culto da noite, alguns irmãos estavam aqui no culto da noite, estava cheio de cola. Tá? O processo é dolorido, para a gente poder acreditar que o milagre acontecer é complicado. Mas é só nele que a gente pode confiar. E ele não desampara a gente. Vira para o seu irmão e fala assim para ele, leva a sério. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem,